Deus querido, nós reconhecemos que não há lugar melhor para estar do que na Tua presença. E a Tua presença não se limita a um lugar geográfico para onde a gente se movimenta, para onde a gente se desloca, em determinado momento da nossa semana, em um espaço que nós reservamos na nossa agenda, não apenas porque o Senhor é onipresente, mas porque o Senhor se move na nossa direção, onde encontra um coração contrito, onde encontra um coração quebrantado. A palavra diz que ali o Senhor habita. Obrigado porque sabemos que o Senhor está nesse lugar também, onde nós engrandecemos o Teu nome, onde nós Te agradecemos por tudo que Tu tens feito por nós, por tudo que Tu tens sido, onde nós queremos, junto com João Batista, dizer: convém que o Senhor cresça e que a gente diminua, que toda honra, toda glória seja ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de milagres, e que operou o maior milagre de todos, na cruz do Calvário, nos reconciliando com o Criador, nos dando a esperança da vida eterna, abrindo as portas do Teu reino de forma definitiva, para todos aqueles que se rendem a esse Teu grande amor. Como é bom poder, Senhor, adorar ao Teu nome, como é bom poder, por causa do Teu amor, ser inserido numa família e poder viver uma nova vida. Uma vida que é plena, que é abundante, que se projeta para a eternidade, e enquanto espera a eternidade te serve. Pai, isso é glorioso. Às vezes nem nos damos conta de quão grande isso é. Por isso pedimos que agora, de novo, o Teu Espírito Santo testifique com o nosso espírito a respeito dessas grandes verdades, e que isso, Senhor, transforme a nossa vida, que ao sairmos daqui não sejamos mais os mesmos. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra agora, que toda voz contrária à Tua se cale, e que assim, Senhor, a gente seja impactado por essa Tua palavra que é viva, que é poderosa, que é atual, que é relevante, e a qual nós queremos acolher. Repreende toda a obra maligna que tenta nos distrair, que tenta nos confundir, que tenta entulhar um monte de coisa, para que as fontes de vida plena, eterna, não fluam em nós e através de nós na vida de muitos. Enfim, Senhor, nós queremos agora receber a Tua palavra, por isso pedimos: fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no princípio do nosso encontro, nós estaremos encerrando hoje essa série de mensagens chamada Renascidos, uma nova vida pelo Espírito Santo. Nós nos ocupamos 4 domingos com essa reflexão, encerrando hoje, no propósito de entendermos melhor a pessoa, a obra do Espírito Santo. Lá no começo do mês nós celebramos o culto de Pentecostes, onde nós celebramos aquele derramamento inicial do Espírito Santo sobre os discípulos de uma forma sem medida, onde sobre todos foi derramado a presença do Espírito Santo. Aprendemos quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele nos dá, e hoje o tema é renascido pelo Espírito. Renascido pelo Espírito. E uma das vezes que a Bíblia usa um termo nesse sentido, está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Um líder religioso procura Jesus para perguntar a respeito da salvação, para perguntar a respeito da sua vida, nesse contexto do projeto do reino de Deus, além da religião. E Jesus diz que ele precisa nascer de novo, nascer do Espírito. E Jesus diz assim: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai.
E aí Jesus diz: assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Assim acontece com todos os que são renascidos pelo Espírito. Queridos, nós vivemos tempos de redefinições. Se você prestar atenção, pessoas, empresas, organizações, igrejas estão tendo que se reinventar constantemente. E foi uma palavra que a gente ouviu muito no contexto da pandemia. A identidade, os valores, os propósitos são redefinidos constantemente e cada vez numa velocidade mais alucinante. Mas, queridos, o novo nascimento pelo Espírito, o renascimento pelo Espírito, o nascimento em Cristo por obra do Espírito Santo não é uma reinvenção de nós mesmos, é uma obra que Ele mesmo opera. E por isso é importante entendermos, queridos, ser renascidos pelo Espírito não é virar uma versão melhor de nós mesmos, mas ser feitos nova criatura, nova criação, por obra do Espírito Santo. Queridos, temos ouvido muito isso nos últimos tempos, em alguns discursos, em algumas palestras, em algumas pregações, que inclusive vêm de muitos púlpitos, que há uma força dentro de você, que você precisa descobrir o teu potencial, e que você precisa investir nesse potencial, e você precisa descobrir o melhor de você mesmo, e a cada dia ser uma versão melhor de você mesmo. Queridos, isso não é renascer pelo Espírito, isso não é uma nova vida pelo Espírito, porque várias vezes, homens e mulheres de Deus, olharam para dentro de si, e descobriram: dentro de mim não habita nada de bom. Dentro de mim, na verdade, há uma luta de não conseguir fazer o bem que se quer, mas constantemente cair no mal que não se quer. Não há em nós uma versão melhor, só há uma única versão. Homens e mulheres desconectados da fonte de vida por natureza. Homens e mulheres que, distantes dessa fonte de vida, única e exclusivamente conseguem pender naturalmente para o mal. Se deixarmos a nossa vida ser conduzida por aquilo que há dentro de nós, pelas nossas melhores versões, vamos sempre caminhar para longe de Deus, vamos sempre entristecer o coração dEle, vamos sempre machucar o nosso próximo, e vamos nos machucar a nós mesmos. Então, queridos, ser renascido pelo Espírito não é virar uma versão melhor de si mesmo, mas é ser feito uma nova criação em Cristo Jesus. Como vimos no começo, aquele que está em Cristo é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas antigas, dessa vida desconectada de Cristo, dessa vida desconectada da fonte de vida plena, abundante e eterna, ficam para trás. Na verdade, queridos, o renascimento pelo Espírito é essa obra sobrenatural do próprio Deus, que nos tira da morte para a vida, e faz isso por graça, e que nós recebemos mediante a fé. O apóstolo Paulo diz isso quando escreve aos Efésios: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé.
Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Somos justificados, feitos justos, santos, dignos pela graça, sem obras, sem esforço nosso, sem mérito nosso, exclusivamente por essa obra de graça que nós acolhemos quando nos rendemos pela fé a Jesus, o nosso Salvador. O Espírito Santo é aquele que aplica em nós e a nós essa obra de salvação. Nas palavras de Lutero, lá no Catecismo Menor, creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Portanto, conforme Lutero, o Espírito Santo nos chama, nos ilumina, nos santifica e nos preserva. O Espírito Santo chama, desperta a fé e nos convoca para a salvação em Cristo, para esse novo nascimento, para essa nova vida através do Evangelho. Ele ilumina, ele revela a verdade de Deus. Ele ilumina a mente, ele ilumina o coração para nos transformar em filhos de Deus, em irmãos uns dos outros. Lutero diz que o Espírito Santo santifica. Veja, ele age na nossa vida para que nós sejamos transformados à imagem de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo quem faz essa transformação do nosso caráter. A obra de santificação, dessa nova vida, é obra do Espírito Santo. Lutero diz, ele preserva na fé, o Espírito Santo nos guarda nessa verdadeira fé. É ele quem nos sustenta nas tentações, nos mantém firmes na jornada com Deus. É importante que a gente compreenda isso, porque, veja, o Espírito Santo nos chama, ele nos ilumina, ele nos revela a verdade de Deus, e ele vai começando essa obra de transformação e nos preserva então até o fim glorioso em Cristo. Veja, há uma obra de renascimento e há uma obra de transformação, há uma obra de justificação e há uma obra de santificação. Eu ouvi algo nos últimos dias, com que eu tenho me ocupado já há uns 4, 5 anos, de algo que chamou muita atenção. Queridos, se a obra de Cristo fosse apenas uma obra para nos perdoar o pecado, os ritos da antiga aliança também nos davam o perdão. A antiga aliança era assim que uma pessoa então reconhecia o seu pecado, ele pegava um animalzinho, ele levava lá para o sumo sacerdote, o sacerdote fazia um sacrifício, no contexto da confissão desse pecado, e anunciava esse perdão para a pessoa. E essa pessoa saía dali perdoada, de verdade. Deus lhe perdoava o seu pecado naquele momento. Se Jesus tivesse vindo apenas para nos perdoar, nem precisaria, não é verdade? A novidade da nova aliança, sendo redundante, é que agora junto vem esse poder de transformação. Eu não posso mais me esconder atrás do fato de que domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, eu venho e confesso o meu pecado, Jesus me perdoa, mas nada muda na minha vida. O livro de Hebreus diz que os ritos da antiga aliança não tinham esse poder
de operar essa transformação. E por isso há um grande perigo de transformarmos a nossa linda teologia da justificação por graça e fé apenas numa bonita doutrina teologia. Para o apóstolo Paulo, de onde vem especialmente a nossa inspiração para a nossa doutrina da justificação por graça e fé, não era uma doutrina, era uma experiência de vida. E eu brinquei essa semana, e quando a gente transforma isso apenas numa bonita doutrina, a gente diz, "Cê é salvo e tem certeza, bate palma." Tem a musiquinha? "Cê é salvo e tem certeza, bate palma. Cê é salvo e tem certeza, fica de pé." Não, a obra do Espírito Santo nos transforma. Há poder de transformação. As nossas manias, os nossos pecados, os nossos erros, são perdoados por Jesus na cruz. Mas a partir do poder que emana da cruz, o poder que emana da sepultura vazia, o poder que emana de Pentecostes também nos transforma. Queridos, sim, Deus nos ama como somos, Deus nos acolhe como estamos, mas nos ama demais para nos deixar como somos e estamos. Porque em grande medida o fato de sermos como somos é que nos leva ao desespero e nos leva em algum momento a dizer, "Jesus, eu preciso de Ti." Tendo compreendido isso, queridos, precisamos compreender então que, renascidos pelo Espírito, precisamos agora viver como renascidos pelo Espírito. Palavra que eu usei semana passada, quando falei do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22 a 25, diz, "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito." O renascido pelo Espírito precisa passar a experimentar uma vida cujo fruto do Espírito se manifesta. Mais amor, mais alegria, mais paz, mais paciência, mais domínio próprio. Sempre quando eu falo isso, eu lembro de uma irmãzinha que tinha uma frase que dizia assim, "Eu sou bocuda mesmo, eu falo." E o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida, saber que às vezes a gente não tem que ser bocudo e falar, às vezes a gente tem que calar, a gente tem que ter domínio próprio, não como uma força minha, que eu agora, com muito exercício, não, mas através dessa submissão, através desse deixar-se encher constantemente pelo Espírito Santo, para que a minha vida reflita que eu sou, então, esse renascido pelo Espírito. Frutos do Espírito não são um checklist de virtudes morais, mas são reflexo dessa nova identidade, dessa nova pessoa, dessa nova criatura, dessa nova criação que eu sou agora, a partir dessa obra do Espírito. E é a esses que Paulo diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, há um processo de transformação, de renovação de mente,
de não viver conforme os padrões desse mundo, de não viver conforme os padrões dessa cultura que nós estamos inseridos. Renascidos pelo Espírito, vivem com essa nova identidade. Eu gostei de uma frase que eu anotei aqui: ser renascido não é viver uma vida perfeita, mas viver sob uma nova direção, permitindo ao Espírito nos conduzir a uma nova vida centrada em Cristo e para a sua honra e para a sua glória. É estar sob nova direção. É estar sob novo governo. E é experimentar nessa jornada agora essa nova identidade e os frutos dessa nova identidade em todas as áreas, em todas as instâncias da nossa vida. Por fim, eu quero chamar a atenção a algo que eu julgo extremamente relevante no nosso tempo. Viver essa nova vida, renascidos pelo Espírito, não nos teletransporta automaticamente para uma realidade separada e distante dos tempos difíceis do nosso tempo. Viver uma nova vida, ser renascido do Espírito Santo, experimentar uma nova identidade, vivenciar o fruto do Espírito, sempre vai acontecer, aqui e agora, com tudo o que isso significa. Vivemos num mundo quebrado, violência, ansiedade, angústias, preocupações pessoais, familiares, sociais, globais, marcam o nosso tempo. A Bíblia diz lá em Romanos 8 que a própria criação geme e anseia por redenção. Vivemos nesse mundo quebrado, caído, desequilibrado. Mas os renascidos pelo Espírito são testemunhas vivas de uma esperança maior dentro dessa realidade. Dentro dessa realidade. Renascidos pelo Espírito, vivem pela fé, não pelo medo. Não uma fé triunfalista, mas uma confiança inabalável de quem sabe de onde veio e para onde vai. Uma confiança de quem conhece o Senhor da história e sabe para onde Ele está levando toda a história. A história pessoal, a minha história, a tua história, mas também a grande história está nas mãos daquele que é, que era, que há de vir, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus dos deuses, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É nas mãos dele que está a história. E a palavra nos diz que Ele está conduzindo a história para um fim glorioso, onde não haverá definitivamente choro, morte, pranto, luto, dor, onde tudo isso terá ficado para trás, e onde Ele definitivamente terá feito novas todas as coisas. Renascidos pelo Espírito, sabem o final da história, e vivem nessa perspectiva, no meio das lutas da vida, encarando-as, suportando-as, não como um ópio, mas como quem tem esperança, e que diz junto com o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos,
do que queremos, do que ansiamos, até muito além do que nós cremos. Renascidos pelo Espírito, por isso, estendem graça e não apenas opinião. Crentes carnais, para usar a linguagem que eu usei há pouco ali no texto de Gálatas 5, crentes carnais se contentam em ganhar uma discussão. Crentes espirituais preferem fazer um irmão. Eu nunca vi, se vocês já virem, conhecem e quiserem me apresentar, isso me ajudaria bastante, mas eu nunca vi alguém que levou uma surra de argumento na rede social, dizer, legal, agora eu só quero Jesus ainda na minha vida. Que legal, o cara me humilhou na rede social, o cara me expôs, o cara me derrotou. Uma discussão em 368 comentários num post do Facebook. Agora eu só quero Jesus aí na minha vida. Como Deus é bom, que maravilha. Agora a minha vida vai ser outra. Mas tem crente que acha que ser renascido do Espírito, viver uma vida espiritual, testemunhar do Evangelho é bater boca em rede social. E normalmente, não defendendo o Evangelho, normalmente defendendo a sua ideologia de estimação. Queridos, renascidos pelo Espírito, são sal e luz no caos de um mundo insípido e mergulhado em trevas. E por isso, quando eu digo que renascidos do Espírito não são automaticamente teletransportados para uma realidade isenta, separada de dor, de sofrimento, de luta, eu também estou dizendo, queridos, não esperemos um mundo melhor, não esperemos um mundo favorável para testemunhar que nós somos renascidos do Espírito. Para permitir que o fruto do Espírito gerado em nós abençoe outras pessoas, outras vidas. Queridos, se o mundo nos é favorável, se o mundo nos é amigável, acho que a preocupação deve ser maior. Acho que precisaríamos repensar a nossa espiritualidade pessoal, deveríamos repensar a postura como igreja. O mundo é insípido, o mundo está mergulhado em trevas, o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. E é nesse mundo que renascidos do Espírito são sal, que renascidos do Espírito são luz, que renascidos pelo Espírito deixam a sua luz brilhar, para que o mundo veja as nossas boas obras e bata a palma para nós e digam como esse crente é legal, como a Redentora é uma igreja bacana. Não. Que glorificam ao Pai que está no céu. Frutos, testemunho nosso, é para abençoar vidas, para deixar sinais antecipados da plenitude do reino na vida das pessoas, nas realidades sociais, e para glorificar o Pai que está no céu. Fechando essa série de mensagens, tendo sido apresentados ou relembrados de quem o Espírito Santo é, do que o Espírito Santo faz, do que Ele nos dá, eu quero te deixar 3 perguntas para pensar agora, mas também nos próximos dias, no teu tempo com Deus, na tua vida devocional.
sinceramente, diante de Deus, pergunte: eu já sou renascido pelo Espírito? Eu já nasci de novo? Nesse mundo a gente precisa nascer 2 vezes para morrer só uma. Se a gente só nascer uma vez, aqui a gente morre 2. Se a gente apenas nasce naturalmente, a gente morre naturalmente e morre eternamente. Se a gente nasce 2, naturalmente, nasce do Espírito, nasce essa nova vida sob o governo de Deus, a gente só morre aqui, mas vive a vida eterna com Ele. Você já nasceu de novo? Você já é renascido pelo Espírito? Segunda pergunta: você precisa permitir que o Espírito Santo sopre de novo sobre a tua vida? É preciso que o Espírito Santo reavive algo em ti, do teu relacionamento com Ele, do teu testemunho cristão, nesse tempo, nesse lugar, nesse espaço que você existe. É preciso que o Espírito Santo reacenda uma chama no teu coração. Terceira pergunta: a quem o Espírito Santo quer alcançar por meio da tua vida nesse tempo? Quem está perto de ti que não é renascido de novo? Quem está perto de ti e tem se debatido no meio das suas dores, das suas lutas, das suas aflições, e que tem, quem sabe, fraquejado até na fé? E que Deus colocou perto de ti exatamente porque Deus quer que você o alcance com uma boa notícia, de que apesar disso que está sendo vivenciado nesse momento, Deus não desampara, Deus não abandona, Deus não esquece. Talvez você esteja perto de alguém que sinceramente vive uma vida equivocada com relação a Deus. E que você, com amor, com graça, precisa exortar, precisa reconduzir ao caminho da verdade. A quem o Espírito Santo está te enviando hoje, agora? Para que mais renascidos pelo Espírito possam estar caminhando conosco rumo a esse novo céu, essa nova terra. Meu desejo e minha oração é que o Espírito Santo sopre sobre as nossas vidas. Meu desejo e minha oração é que o Espírito Santo renove sobre nós graça, poder, e que a gente viva essa nova vida até o fim. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, e ela nos alcança, e nos alcança com multiforme graça. Somos tão diversos aqui, vivemos histórias tão distintas, vivemos experiências tão distintas, viemos de lugares tão distintos, mas eu creio plenamente que nessa manhã o Espírito Santo testifica pessoalmente a cada um de nós, e nos chama, e nos desafia a vivermos algo novo. Algo novo, conectado com a mesma velha história de sempre. Que somos pecadores, mas somos amados e salvos
pela instrumentalidade da obra de Cristo na cruz. E que somos assim tornados novas criaturas, que a partir desse renascimento, viverão uma nova vida, nesse mundo caído, sendo parceiros de Deus na reconstrução de todas as coisas, até que elas sejam plenamente restauradas no reino. Por isso queremos te dizer, Senhor, eis-nos aqui, trabalha em nós, trabalha em nosso favor, trabalha através de nós, em nome de Jesus. Amém.